Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Chuva de Dados. E nesse exato momento são 7 horas e 37 minutos de domingo, dia 4 de maio de 2025. E o título de hoje é Você é dono de porcaria nenhuma. Esse é o vídeo no qual quero trazer uma bela mensagem para você. E o que me levou a pensar nesse vídeo foi o fato de que, início de mês, assim como muitos trabalhadores que recebem o seu vale início de mês, fui eu, como todos os meses eu faço, fui ao supermercado fazer compras do mês, o famoso rancho. E, bem, durante as minhas compras, eu fiquei pensando sobre questão de possuir e não possuir meios. E eu até listei alguns meios que a gente acha que possui, mas na verdade não possui. E o primeiro deles que eu quero listar são serviços de streaming, no qual a gente hoje em dia assiste filmes, né, de uma maneira tão rápida, tão eficiente, mas na verdade nós não temos mais a posse sobre esse material, tal qual até uns tempos atrás nós tínhamos com as fitas, com as mídias físicas, com os CDs, DVDs, pendrives, enfim. Hoje em dia a gente aluga, a gente paga para ter acesso na maioria desses serviços e atualmente na maioria já desses serviços existem propagandas, existem ads no meio desses vídeos no qual a gente paga e assiste propagandas, no qual a gente deixa o dono da plataforma cada vez mais rico, tirando onda da nossa cara. O segundo pilar, segundo de três pilar, é luz, energia elétrica, luz, internet, telefone, enfim, meios de comunicação. E o contexto dessa semana que se encaixa muito bem é o apagão que aconteceu em Portugal e na Espanha, no qual a população de lá ficou uns 2, 3 dias sem luz e já se instaurou um pequeno caos já nesses dias sem energia elétrica e sem internet. E por último, como eu estava falando de supermercado, né? Alimentação também, como eu já disse no vídeo anterior sobre alimentos ultraprocessados, perdão, sobre conteúdo ultraprocessado. Hoje eu falo sobre alimentos ultraprocessados, no qual a gente tem maior parte na oferta nos supermercados e quando a gente fala de orgânicos, nós também somos refém dessa indústria que nos deixa à mercê da produtividade deles, já que a gente não produz nosso ultraprocessado, muito menos o nosso orgânico. Beleza, trouxe esse contexto de caos no qual a gente é dono de porcaria nenhuma e agora a reflexão que eu quero fazer é qual é o sentimento quando a gente se depara com os limites dessa matrix? E quando eu penso em matrix ou matriz, eu penso num quadrado e nesse quadrado, como tem 4 pontos, eu separei 4 pilares no qual nutrem essa barreira. E o primeiro momento é a gente sente medo. Esse é o primeiro sentimento, o medo. A gente percebe que está sem energia elétrica, sem não. A gente que não é dono de energia elétrica fica com medo, passando então para o de medo para desespero, né? Que acaba apertando a situação, de desespero. Num ato de bravura ou de sobrevivência, a gente ativa então o terceiro pilar, que é o instinto de sobrevivência, e desse instinto de sobrevivência, por majoritariamente ele ser uma ação irracional e selvagem, acaba levando ao individualismo e barbárie, no qual temos cenas de pessoas brigando por estoques de supermercado, para água, alimentos, até papel higiênico, como animais selvagens disputando uma presa. Beleza, trouxe então esses pilares. E o que eu quero dizer com isso? Esses 4 pontos desse quadrado mágico, tal qual os 4 R's de Ronaldo Ronaldinho,
quadrado mágico? Não, era Ronaldo, Ronaldinho, Kaká e Adriano. Esse era o quadrado mágico de 2006. São esses os 4 pontos que nos aprisionam na Matrix, ou ao menos criam a sensação de aprisionamento. E assim como tal na Copa de 2006, dá uma sensação de que a gente tá por cima de tudo, mas na verdade a gente toma uma lapada de um careca. Tal qual o Zinedine Zidane deu uma lapada em nós e deu uma lapada no peito do Materazzi na final da Copa. Tá, ok. Estamos presos numa Matrix, estamos presos num sistema que a gente é dono de porcaria nenhuma. E como a gente pode se libertar disso? Como a gente pode se libertar disso? Essa é a questão. E eu estava pensando de uma maneira de como a gente consegue encontrar iluminação. E quando eu pensei em iluminação, obviamente me veio uma lâmpada, que é a simbologia ilustrativa para ideias. E a ideia, o conhecimento, é um dos principais pilares que abrem caminho para essa libertação. Seja esse conhecimento acadêmico, através de livros, ou seja na faculdade da vida, não é mesmo? E, bem, a gente consegue entender então que esse conhecimento, ele é construído através de reconhecimentos, que são os nossos erros e os nossos acertos, principalmente os nossos erros. Quando a gente reconhece os nossos erros, aí sim que a gente aprende. Quando a gente reconhece então os erros dos outros, meu amigo, aí a gente aprende em dobro, né? De uma maneira menos dolorosa. Mas é bom a gente estar principalmente atento às nossas ações. E, bem, esse processo de aprender e reaprender, ele pode se traduzir em sim ou não. E se sim ou não, pode se traduzir em 0 ou 1, que se traduz num processo binário. E nesse processo binário, de sim ou não, de 0 ou 1, de erros e acertos, é construído o processo de aprendizado de máquina. Machine Learning. Você acabou de entender, através das suas ações, como é construído o processo de Machine Learning. E, bem, a gente chegou ao ponto de que as máquinas aprenderam e a gente está desaprendendo. E nesse caminho reverso que a gente precisa repensar, que no meio de tanta informação, no meio de uma chuva de dados, a gente precisa encontrar o nosso caminho para a nossa iluminação. E a iluminação, o conhecimento, ele nos torna rico, ao menos me tornou quase rico. Quase rico porque a gente está sempre num caminho de uma busca de algo, essa curiosidade, esse instinto garoto, essa alegria de criança, essa alegria na perna de Bernard na Copa de 2014 contra a Alemanha. Enfim, esse conhecimento ele nos traz essa liberdade. E por último, quando eu estava montando o cronograma para esse vídeo, eu fiquei pensando de momentos no qual eu senti isso de verdade, essa sensação de não ser dono de nada, de ser refém desse sistema, e para mim me trazem 2 momentos. O primeiro é da minha infância, no qual eu tive uma infância humilde, e o segundo momento é da pandemia de 2020, né? No qual eu vi as limitações tanto na minha quanto nas demais realidades no planeta todo. E, bem, eu vi o conhecimento iluminando esse caminho e entender que nunca é noite para sempre. E, bem, eu entendi que em momentos que a gente percebe que não é dono de nada, em que tudo é difícil, eu consegui entender que aquele que é capaz de reconhecer a escuridão, ele já trilha o caminho para a iluminação. Bro, faz sol. E, bem, citando esse filósofo, esse poeta brasileiro, Rafa Moreira, eu gostaria de fazer uma citação a uma passagem de uma letra dele que estava me lembrando desses momentos de dificuldade
refletindo o contraste de hoje em dia, que diz assim: 10 mil sozinho no mês, continuo independente. Eu vim de baixo, talvez não tinha tido minha vez, se tivesse ouvido aqueles que não queriam o meu bem. Eles não querem o seu bem. Ouro e prata no meu dente. Um futuro de presente. Gelo de coco e uma bit. E todos os meus manos quase rico. E com essa passagem de Rafa Moreira 10K, que me traz essa reflexão de que o conhecimento ele pode nos enriquecer, abrir caminhos. E era uma vontade minha citar o pai do trap brasileiro em um vídeo fazendo uma reflexão de como a gente pode se engrandecer mediante uma situação, a um sistema, uma matrix que nos quer fazer acreditar que a gente não possui nada, quando na verdade nós temos a capacidade de aprender e montar um sistema que aprenda com nós. Nós montamos máquinas e nós podemos ser usuários dessas máquinas, usuários dessas ferramentas e não ser uma ferramenta desse sistema. Bem, o recado está dado. Se gostou desse vídeo, comente bro, sol. E é isso. Aqui em Porto Alegre não está fazendo muito sol no momento. No momento está com muita cerração, mas é o que dizem, né? Cerração baixa, sol que racha. E é isso aí. 7 horas e 55 minutos. Desejo a todos uma ótima semana, um ótimo domingo, um ótimo momento para quando você estiver assistindo esse vídeo. Encontro vocês no próximo vídeo. Bro. Tchau, tchau.